isso tudo, nessa dificuldade toda que acontece, né, que as pessoas que estão entrando nesse mundo agora do TEA acabam encontrando, batendo de frente, a importância da família nisso, né? Porque questão da família com a criança e questão da família com ela mesma. Por exemplo, os pais, eles têm que estar bem para poder passar isso, ter esse ambiente que você falou para que a criança tenha boas conexões, né? Só que a gente sabe que não é a realidade. Não é a realidade. Né? E o que você pode falar da importância da família em relação a justamente essas conexões, né? O ambiente, para melhorar o ambiente, já que eu conheço muitos pais que, já que não tem a fisioterapia, não conseguiram a fisioterapia, estudam, fazem cursos e dão em casa. Exatamente. Né? Então, eu queria falasse sobre isso, dicas, dar uma luz para a gente, porque a gente fica perdido. Hoje o que a gente sabe, né? A gente sabe, como eu disse, essa intervenção ela tem que ser intensiva. Então, assim, o ideal é que os pais estejam assim, instrumentalizados de alguma forma para poder dar continuidade nessas terapias em casa. Tem que estudar. Assim, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que se capacitar. Assim, esse é o ideal, é o mundo ideal, Sim. né? Então, assim, eu normalmente oriento os pais dos meus pacientes a estudarem, a se capacitarem. Tem cursos sérios, tem pessoas sérias fazendo esse tipo de capacitação. E aí, sim, você vai poder trazer o que o seu filho faz na terapia para dentro de casa. E se você faz aquilo com ele o tempo todo, aí sim essa criança tem melhor condição de boas conexões e de generalizar aquele comportamento. Não adianta ele ficar 1 hora lá fazendo aquilo com o terapeuta e o restante da semana ele não fazer nunca mais. Né? Porque assim, a gente vai fazer um esporte, qualquer esporte. Aí você faz 1 hora daquele esporte por semana. Quando você vai fazer na semana seguinte, sempre você lembra daquilo que você estava fazendo. Com a criança, a mesma coisa. Né? Então, por isso que essa história de meia hora de fono por semana não resolve. Né? E aí os pais têm, sim, que se instrumentalizarem para isso. Não é simples. Né? Primeiro, que a gente precisa de pais que tenham essa capacidade até cognitiva. Né? Sim. Então, isso é a primeira questão. A segunda é que esses pais têm uma disponibilidade de tempo, uma disponibilidade financeira, uma disponibilidade afetiva e uma disponibilidade emocional. Que a gente sabe que é bem difícil ter esse conjunto todo. É bem difícil, né? E a gente ainda tem que esse pai, essa mãe, eles têm que estar muito bem como pessoas, né? Então, assim, aquela história que eu sempre falo da máscara do avião. Antes de você cuidar do outro, você tem que cuidar de você. Então, assim, primeiro você põe a máscara em você para depois você botar a máscara no outro, né? E aí, assim, isso não é muito simples, né? Porque, assim, esse pai e essa mãe que tem crianças nessa situação, eles têm muitas preocupações. Sim. Né? Muitas preocupações. Preocupações, as pessoas, todo mundo tem essas preocupações. Sim, todo mundo tem essas preocupações, mas, assim, é um pouco exacerbada essas preocupações, né? Porque a gente sabe que os pais se preocupam assim, eu não posso faltar. Sim. Pai que é pai se preocupa com isso. Né? Pai, mãe, né? Vai falar, eu não posso faltar. Né? Porque, assim, quem vai cuidar dele? Né? E isso é bastante complicado. Não é muito simples. Então, assim, esses pais precisam de uma condição... Assim, você precisa de rede de apoio, sabe? E, assim, essa rede de apoio, às vezes ela existe, às vezes ela não existe. E a gente ainda está falando, assim, de famílias, que eu estou falando de famílias estruturadas. Sim. Mas existem muitos pais que vão embora. Sim. Né? Que aí as mães viram solo, né?
as mães viram solo. Isso não é incomum, tá? Dentro do... É muito. É muito comum, infelizmente. Muito comum. Os pais vão embora porque eles não aguentam, né? E não eles aguentam ou não aceitam, né? Às vezes não aceitam, às vezes não aguentam. Porque realmente eu posso dizer, como pai de 2, é pesado. Sim, é pesado. É pesado. Não digo fardo, mas as coisas que você citou de ter que prover, não faltar, né? E você... Mas ele precisa da atenção, você precisa estar junto, mas às vezes não tem como, porque você precisa trabalhar. E você tem que prover. Exatamente. Então você fica nesse... né, você fica numa corda bamba ali, né? E se você não estiver muito alinhado com a sua esposa também, aí começa a sobrecarregar ela também demais, porque você fica focado, preciso prover, preciso conseguir isso para pagar um plano de saúde bom para ele, para a gente conseguir fazer as terapias. Mas aí eu preciso dar atenção para ele também. Aí eu jogo para a mãe. Aí a mãe também precisa fazer comida, precisa arrumar a casa, precisa ter o tempo dela. Às vezes precisa trabalhar. Às vezes precisa trabalhar, muitas trabalham. Sim. Né? E não tendo a rede de apoio, fica realmente não tem como. Quase que impossível. Né? Lidar com esse tipo de situação. Mas eu vejo muito, que muitas mães, muitos pais se culpam muito, justamente por essa bagunça, vamos colocar assim, que a sua mente fica uma bagunça. Você não sabe o que você... né? E se você não tiver você tem um monte de prato para equilibrar, né? Exato. Algum vai cair. Algum vai cair. Gente. Vai cair, não tem jeito. Exato. Ninguém é perfeito. E é justamente isso. Cara, faça o seu melhor. Não adianta você querer a perfeição. Não adianta você olhar porque... o Mion, por exemplo, irmão, não se compara, a tua realidade é outra, sabe? Seu objetivo é chegar lá, legal, rala e vai chegar lá nesse objetivo. Só que não se compara porque você vai entrar em parafuso, sim. Sabe? Então você realmente tem que fazer o quê? Qual é a tua realidade? Faça o seu melhor dentro dessa realidade. Sim.